É muito comum em algumas casas as pessoas deixarem a Bíblia aberta no Salmo 91. A pergunta que fica é: isso funciona? Será que deixar a Bíblia aberta na sala, no Salmo 91, e algumas pessoas, a sua Bíblia está até já manchada, empoeirada, certo? Aí no Salmo 91. Será que isso funciona? É sobre isso que eu vou estar falando hoje. O Salmo 91 é um salmo que fala sobre a proteção de Deus para o seu povo. Fica comigo até o final, porque o que eu vou falar aqui hoje, com certeza, tem a ver com você, com a sua casa, com a sua família, com a sua vida, em todos os sentidos. Gente, nós estamos numa campanha de 12 dias de oração. 12 dias de oração. Se você chegou agora, a campanha já está terminando, mas você pode ficar conosco e participe da próxima. Agora, veja só, hoje eu vou estar orando por um grupo muito específico de pessoas. Hoje eu vou estar orando pelo pastor e sua família. Você ama o pastor da sua igreja? O pastor da sua igreja é importante na sua vida. Ele pastoreia o seu coração, ministra, ora, cuida. Então veja só, coloca aqui o nome do pastor, da esposa e dos filhos. Isso. Se você não sabe, liga para alguém, pergunta: qual é o nome do pastor, da esposa e dos filhos? Coloca aqui embaixo. Nós vamos levantar um clamor. Nós precisamos orar. Eu creio no poder da oração, da fé. Eu creio no poder da oração. Deus pode fazer mais, além, tudo. Deus pode nos surpreender. Deus pode curar, libertar, restaurar, trazer de volta. Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Então agora, coloca o nome aqui embaixo do pastor, da esposa, dos filhos. No final, nós vamos fazer uma oração sem pressa. Nós vamos levantar um clamor. Eu estou crendo que Deus vai fazer algo extraordinário na casa do pastor, na família do pastor, nos filhos do pastor. Você crê? Há poder na intercessão, há poder na oração, há poder na nossa busca em oração, ok? Então coloca aqui o nome do pastor, da esposa, dos filhos. O Salmo 91 começa assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O Salmo 91 é um salmo que nos ensina a confiar em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O tema central, como eu disse, desse salmo é a proteção de Deus em meio aos perigos e tempestades da vida. Guarda o que eu vou dizer para você. Deus nunca prometeu para os seus filhos um mundo livre de perigos e tempestades. Deus nem sempre nos livra, como não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele esteve presente com Daniel na cova dos leões. Ele entrou com Daniel. Lembra de Misael, Ananias e Azarias? Deus nem sempre nos livra da fornalha de fogo, mas você se lembra que o Senhor estava com Misael, Ananias e Azarias em meio ao fogo. Sempre que enfrentarmos dificuldades, provas, tribulações e aflições, Deus estará conosco, porque é uma promessa. Podemos crer nesta promessa do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Agora preste atenção que o salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Em nenhum momento o salmista está falando
sobre usar Deus ou a palavra como um amuleto, como alguns fazem, deixando a Bíblia aberta no Salmo 91. Quando o salmista disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, está falando de morar, permanecer, viver. Em outras palavras, quem vive à sombra do Altíssimo, quem permanece à sombra do Altíssimo, este será protegido e guardado por ele. O salmista não está dizendo que o crente que vive no esconderijo do Altíssimo será livre de aflições, de lutas e tempestades. Não! Não está dizendo que o fato de nós habitarmos no esconderijo do Altíssimo estaremos imunes, isentos de passar por intempéries, por tempestade, mas ele está dizendo que nós iríamos experimentar a segurança, a proteção que existe em Deus. Sim, ele disse, vocês vão experimentar a segurança, a proteção que existe em Deus, mas é preciso ler, meditar e praticar a palavra de Deus. É preciso viver escondido no esconderijo do Altíssimo. Agora, o que é o esconderijo? O que é um esconderijo? É um lugar secreto em que se esconde alguém ou qualquer coisa. Lugar para onde alguém foge em busca de segurança. Veja, quando colocamos a nossa fé em Deus, Ele se torna o nosso esconderijo, nossa proteção, nosso amparo, nosso refúgio. Guarde isso, minha querida filha espiritual, meu querido filho espiritual. O esconderijo é o lugar de intimidade com Deus, em oração e comunhão. Intimidade, oração e comunhão. Só aqueles que entenderam o que significa habitar no esconderijo é que sabe que isso nos fala de intimidade, isso nos fala de oração, isso nos fala de comunhão. Quando dizemos esconderijo do Altíssimo, devemos entender que a palavra Altíssimo é um título para Deus. Por mais de 30 vezes no Antigo Testamento, a Bíblia usa esse termo Altíssimo para se referir ao nosso Deus. Existem pessoas que se orgulham porque habitam em uma mansão, em uma casa luxuosa. Mas você, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Agora, quem habita no esconderijo do Altíssimo? Quem? Somente aquele morador que aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Quando falamos de esconderijo, descobrimos que existem pelo menos duas classes de pessoas. Os que estão escondidos em Deus ou por Deus, e os que estão tentando se esconder de Deus. Existem ocasiões em que Deus esconde os seus servos com propósitos específicos. Quando lemos 1 Reis capítulo 17, é interessante que Deus manda Elias entregar uma palavra dura para o rei Acabe, que não iria chover durante vários anos, o céu se fecharia, haveria uma seca terrível, muita morte. Só que o próprio Deus diz, vai-te e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante o Jordão. Observe que foi Deus quem mandou Elias se esconder. A rede de investigadores de Acabe não pôde encontrar Elias, porque quando Deus esconde você, você fica escondido. Glória a Deus. Quando Deus esconde você, ninguém acha. Quando Deus protege você, você está protegido. Você não precisa ter medo quando está debaixo do programa de proteção de Deus. Você não precisa ter medo quando está debaixo do programa de proteção de Deus. Ei, o diabo vai te procurar, as lutas vão te procurar, mas não vão te encontrar, porque você está escondido em Deus. Repita assim comigo:
Foi Deus que me escondeu. Foi Deus que me escondeu. Estou guardado no esconderijo do Altíssimo. Agora, veja, quando Deus é quem esconde uma pessoa, ela está terrivelmente protegida. O lugar onde Deus esconde os seus servos é sempre um lugar de preparação e provisão. Deus estava preparando Elias e provendo para Elias. Quase todas as vezes que Deus está preparando homens e mulheres para grandes tarefas que estão por vir, Ele os manda para o esconderijo. Veja que José do Egito ficou escondido 13 anos antes de se tornar governador do Egito. Moisés, quando nasceu, ficou escondido 3 meses por sua mãe Joquebede, para não ser morto por Faraó. Êxodo 3:2 diz: Moisés era formoso, mas estava escondido. Quem sabe? Você também é formoso, tem um ministério formoso, tem um dom formoso, mas está escondido. Não se entristeça com isso, porque Deus está te escondendo, porque está te preparando para te usar nas mãos dele. Depois Moisés foi criado no Egito por 40 anos, mas acabou matando o egípcio e teve que fugir e se esconder no deserto. Mas lá no deserto, Deus estava preparando Moisés para ser um instrumento em suas mãos. Até Jesus, antes de começar o seu ministério público, ele ficou durante 30 anos lá em Nazaré, escondido. Elias ficou escondido no Ribeiro de Querite. E lá o Senhor foi o seu provedor. Naquele lugar escondido de tudo e de todos, Deus estava trabalhando no caráter do seu profeta. Havia um propósito de Deus em mandar Elias se esconder naquele ribeiro. Deus sempre tem um propósito. Quando Ele nos esconde, Ele está nos preparando. Agora preste atenção. Tem aquelas pessoas que estão tentando se esconder de Deus. Tem as pessoas que Deus esconde, mas tem pessoas tentando se esconder de Deus. Existem aqueles que, por um propósito de Deus, estão guardados no esconderijo do Altíssimo, estão escondidos em Deus. Até chegar o momento certo de sair do esconderijo, até passar a tempestade, estão guardados e protegidos no esconderijo. Mas, infelizmente, tem aqueles que tentam fugir de Deus e do seu propósito. Adão tentou se esconder de Deus depois que desobedeceu e pecou. Foi quando Deus perguntou a Adão: onde você está? Saul escondeu-se entre a bagagem por medo de assumir o trono. 1 Samuel 10:22. Elias escondeu-se por medo da rainha Jezabel. Agora não era Deus quem estava escondendo Elias. Elias estava tentando se esconder. O profeta Jonas escondeu-se porque o seu coração endureceu contra a cidade de Nínive. O rei Davi escondeu-se na caverna com medo do rei Saul. Ei, deixa eu dizer a você uma grande verdade. Ninguém consegue se esconder dos olhos de Deus. Você pode se esconder do seu pastor, dos obreiros da sua igreja, do ministério, da sua esposa, do seu marido, da sua família, mas de Deus ninguém pode se esconder. Jó 34:11 diz: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um e Ele vê todos os seus passos. Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da sua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Salmo 139, versos 7 ao 12. E não há nada encoberto diante dele, e antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Hebreus 4:13.
Há dias da nossa vida que o único desejo que nós temos é de fugir e se esconder, fugir dos problemas, das pessoas. E às vezes, se pudéssemos, nos esconderíamos até de nós mesmos. Sim ou não? Mas, mesmo que você tenha vontade de esconder, nunca tente se esconder de Deus. Deus está te chamando e dizendo: chegai-vos a mim, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Deus sabe da nossa tendência natural de fugir, de tentar se esconder, por isso preparou um esconderijo perfeito para nós, a sua presença. Não se esconda de Deus, mas se esconda em Deus, na sua presença. Isso tem a ver com intimidade, isso tem a ver com oração, isso tem a ver com meditação na palavra. Eu quero orar. Eu vou orar por você que está, de repente, tentando se esconder de Deus em vez de se esconder em Deus. E eu quero orar pela família dos pastores. Sem pressa. Já dá o seu like, se inscreve no meu canal, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Ativa o sininho, clica na palavra todos e agora vamos orar. Pai, bom é estarmos aqui com os teus filhos mais uma vez, nesse movimento grande de oração, Pai. Eu falei sobre o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte. Pai, que o Salmo 91 não seja um amuleto, não seja apenas como um livro aberto com texto, mas seja uma realidade vivida, uma experiência do dia a dia. Senhor, nós não queremos viver tentando se esconder do Senhor ou de quem quer que seja, mas nós queremos estar escondidos em Ti, na Tua presença. Pai, hoje ardeu no meu coração o desejo de orar pelos pastores e suas famílias. Homens chamados, homens vocacionados, homens amados, pastores queridos. Senhor, eu oro pelo pastor Jorge Linhares, sua esposa, sua família, seus filhos. Que ele, junto com a esposa e seus filhos, continue cumprindo esse propósito lindo do chamado ministerial. Eu abençoo a casa do pastor Jorge Linhares, pastor Silas Malafaia, Elisete, seus filhos, genros, noras, netos. Eu oro pela família do pastor Silas Malafaia. Eu oro, Pai, pela família do pastor Abe Uber, sua esposa, seus filhos, seus netos. Que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia esteja sobre eles. Senhor, guarda, protege, livra, sustenta. Senhor, eu oro pelo pastor Paulo Mazzoni, pela sua esposa, pelos seus filhos, genro, nora, netos. Senhor, que esta família também seja protegida, guardada, sustentada. Senhor, eu oro pela família do pastor Estevão Fernandes, pela Neidinha, pelos filhos, netos. Senhor, que a Tua bênção, a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia cerque, cubra, sustente esta família. Eu oro pelo Júlio Bertulo, sua esposa, Senhor, seus filhos, sua família toda. Guarda, sustenta, protege, livra. Continua cumprindo o Teu propósito na vida deles, Pai. Que nenhum mal os atinja, Senhor. Guarda o coração, a mente, as emoções, o espírito. Pai, eu oro pela família do Douglas, a Valéria, os filhos. Senhor, guarda, protege, sustenta. Senhor, eu oro pela família do pastor Antônio Campassi, Anice, os filhos, os netos, os genros, noras, Senhor. Protege, sustenta, fortalece.
Senhor, eu quero colocar diante de Ti e os pastores cujos nomes estão aqui listados hoje. Pastores que estão enfrentando crise no seu casamento. Eu oro, clamando por misericórdia. Pastores que estão enfrentando crise com os filhos. Eu oro, clamo por misericórdia. Pastores que estão enfrentando problemas com a filha, problemas com o filho. Filhas que tomaram um caminho de imoralidade, filho que tomou um caminho de perversidade. Pai, eu oro pelos pastores que estão sofrendo porque os filhos fizeram uma escolha errada, anti-evangelho. Ah, Senhor, estende as tuas mãos para trazer de volta, para curar, libertar, restaurar. Eu oro, Pai, pelos pastores que estão vivendo uma crise familiar. Senhor, aonde quer que houver um pastor precisando de um milagre na sua casa, eu oro, eu ministro, eu intercedo e eu clamo, crendo que muito em breve nós ouviremos testemunhos a partir desta oração. No nome de Jesus, eu abençoo os pastores do Brasil, todos os pastores. Pastor Rogério, pastora Débora, o pastor, Senhor, Edson e a Silvana e a família, pastor, Senhor Elias, sua esposa, seus filhos em Macaé. Senhor, eu oro por todos os pastores da nação e do mundo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Você crê? Eu creio. O céu não está em crise. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus pode fazer mais, além de tudo, muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus abençoe você e sua casa. Sabe, eu quero muito que o seu pastor venha na mentoria Pastor Discipulando Pastor. Comente isso com o seu pastor. Pastor, o senhor conhece o trabalho que o pastor Josué Gonçalves faz para pastores? São 52 casais de pastores que nós recebemos aqui no Espaço Amo Família, certo? E esses pastores ficam de quarta a sábado pela manhã conosco, numa imersão, mentoria Pastor Discipulando Pastor. É um trabalho maravilhoso, extraordinário, que eu quero muito que o seu pastor venha, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Repete comigo. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagres. Faz assim, ó. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca a próxima palavra, o próximo vídeo. E também convide pessoas para estarem conosco orando e meditando na palavra de Deus todos os dias aqui. Um beijo no seu coração.